Recording is on. Começando já a gravação e vou falar só para ficar registrado, né, que todos nós autorizamos a gravação. Essa aula vai estar disponibilizada no YouTube só para uso interno aqui. É uma aula de síntese e de discussão dos temas que nós já trabalhamos e no finalzinho a gente vai organizar o exercício retórico 3, né, que eu espero seja um exercício bem mais consciente, bem mais claro dos princípios da análise do discurso, tá ok? Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação que eu fiz. Tá dando aí para vocês verem? Tá ok? Alguém fala aí se está Ok. passando. Ok? Ótimo. É, Ok, professor. beleza, eu que não vejo vocês, mas vocês estão vendo aí a apresentação, né? É uma apresentação bem simples. Eu já coloquei ela lá no SIGA para quem tiver ficar preocupado, tá lá. Não tem referência, nem nada, que nós já temos muitas referências já ao longo do texto, né? Lá dos artigos que eu já disponibilizei. Qual que é o meu objetivo aqui? É trazer para vocês, repetir alguns princípios que são fundamentais para vocês entenderem a análise de discurso enquanto uma metodologia qualitativa ou semi-quantitativa, porque você tem ferramentas de introduzir elementos de principalmente de análise discreta, de análise de tendência, né? Nós temos estatística para fazer algumas análises quantitativas, mas o forte da análise do discurso é uma análise qualitativa, tá certo? E eu vou fazer isso a partir do conceito do Charrodot de modos de organização do discurso. Então, a questão do discurso, eu acredito que vocês não têm mais dúvida de que o discurso, que a gente está falando discurso, nós não estamos falando nem de fala, nem de texto. Então, a gente pode fazer análises textuais e, às vezes, acrescentar que elas estão tratando de discursos escritos, mas são análises textuais, e a gente pode falar de análises de fala ou então de análise de conversação, e esses dois campos são campos dentro da sociolinguística específicos que estão fora da análise do discurso. Quando a gente fala análise do discurso, a gente quer dizer que a gente está trabalhando com o conceito do que é o discurso. E eu gosto muito da forma que os franceses vão conceituar o discurso, que eles vão falar que é um acontecimento. Então, dentro de toda a discussão sociológica e antropológica do que é um acontecimento. Então, um acontecimento ele tem um lado do efêmero, algo que acontece, ele pode ser único. Algo que acontece, ele está ligado a uma série de contextos. Algo que acontece está ligado a uma série de problematizações, de gatilhos que fazem emergir aquele acontecimento, né? E é também uma estrutura, quer dizer, o discurso, quando esse acontecimento bem específico que a gente está analisando, ele tem uma lógica linguística, ele tem uma expressão de linguagem que ela pode ser uma em linguagem natural, quando eu tenho a definição de o que é a linguagem. Então, isso que eu estou falando para vocês, na minha língua materna, está numa língua natural, na linguagem natural, né? Mas você pode estar trabalhando com uma linguagem icônica, né? Você pode estar fazendo com uma linguagem corporal, performativa. Então, você tem todos esses elementos estruturais, são elementos que compõem esse acontecimento. Então, o discurso é o acontecimento, né, integrado a essa estrutura, que é essa estrutura que alguns autores vão chamar da estrutura linguageira, né, porque está ligado à língua. Então, você pode ter categorias de organização dessa linguagem,
ou dessa performance e associado sempre a esse contexto de produção, quer dizer, como que esse acontecimento emergiu. Você vai ter algumas análises de discurso que eles vão chamar de análise crítica do discurso ou análise do discurso crítico, que é algo que vem para além da estrutura, que são chamados das análises de discurso pós-estruturalistas, quer dizer, que elas querem olhar para além do acontecimento e da estrutura, tá certo? Então, sempre que vocês forem falar sobre análises pós-estruturalistas, não significam análises que estão negligenciando a parte estrutural, quer dizer, a organização da língua. São análises que elas buscam dimensões que estão para além da estrutura. Então, nós vamos ter alguns autores que vão fazer análise do discurso para além das estruturas. E aí eles vão precisar de outros conceitos. Um dos conceitos que eles usam é a questão de você incorporar a dimensão que a gente chama da dimensão êmica. Até então, quando a gente está analisando o discurso enquanto estrutura e acontecimento, a gente se preocupava mais com a dimensão cognitiva, dimensão antropológica, a dimensão performativa, a dimensão, eh, de signos e significados, então essas dimensões. Com o avanço, principalmente na segunda metade do século XX, as propostas pós-estruturalistas, eles começaram a se preocupar também, dizer que todas essas dimensões, a gente está falando dessas dimensões que estão no nível da organização do pensamento, da episteme, quer dizer, do conhecimento que está sendo aplicado, do significado, e os pós-estruturalistas ou as abordagens críticas, eles vão trazer a dimensão do sujeito, que a gente chama da dimensão êmica. Então, você vai ter categorias do actante, quer dizer, quando eu falo, eu performo essa minha linguagem a partir de algumas referências de sujeito. Eu quero ser um professor internacional. Então, eu vou trazer várias palavras, expressões em uso de uma outra língua, né? Eu quero aparecer um professor mais preocupado com o afeto. Então, eu vou trazer dentro das escolhas das organizações estruturais, elas vão trazer essas dimensões do afeto. Então, é o que a gente vai chamar dos modos de subjetivação, que são os modos que esse sujeito vai performar dentro desse espaço do acontecimento. Mas você tem outras formas de analisar também para além da estrutura, porque o discurso, ele não é algo linear, ele tem muitas dobras, ele tem muitos efeitos de verdade, efeitos reflexivos, efeitos interativos. Então, você pode trazer essas outras dimensões, que são as dimensões dos sujeitos que estão performando durante essa troca e esse espaço de conversa, de interação discursiva, né? Então, entra o conceito também da interação discursiva. A escolha que eu fiz aqui para vocês, para fazer essa síntese, é uma escolha mais organizada. Então, eu não vou entrar hoje nessa dimensão êmica, eu vou deixar isso para mais para o final, a gente tiver mais consolidado essas dimensões epistêmicas, tá certo? E para isso eu usei o referencial do Charrodot, que ele vai organizar o discurso em 4 modos de organização da estrutura. É interessante que vocês vão encontrar teorias que vão ajudar a analisar essa estrutura a partir desses modos de organização. Então, por exemplo, o modo enunciativo tem todas as teorias enunciativas. Bakhtin é um teórico da área das teorias enunciativas.
E o modo enunciativo é um modo que organiza toda a enunciação, quer dizer, tudo que você elabora enquanto pensamento comunicativo, que você vai comunicar, você está entrando nesse mundo da enunciação. Então, a relação entre os interlocutores. É interessante que, por exemplo, Bakhtin, ele vai analisar o romance, quer dizer, essa forma de descrever atos, personagens, relações humanas ligadas aos afetos, que é isso que é o romance. Então, essa construção, ele vai precisar do conceito de autoria, né? Quer dizer, quem é o autor, a relação agente-paciente que se estabelece entre as tramas dos personagens. Ele vai analisar os temas, então, ele vai definir o que é o tema, ele vai definir o que é enunciado, né? E esse modo de organização enunciativa é um grande modo, e dentro dele você tem 3 modos que se articulam para você criar essa enunciação, que são os 3 modos, né, descritivo, narrativo e argumentativo. Dentro de cada um desses modos, você vai ter também teóricos que vão analisar o processo da descrição, da narração e da argumentação. Principalmente os psicólogos e os cognitivistas, e nós na área de ensino, nós nos preocupamos muito com o modo argumentativo. Por que o modo argumentativo? Porque dentro da argumentação está a fase que a gente sai da definição, que a definição está muito ligada ao modo descritivo, mas a gente define para argumentar, a gente define para explicar. Então, a argumentação acaba sendo uma teoria muito importante para a gente analisar como está sendo a produção do conhecimento dentro desse espaço de interlocução, né? Mas nós temos também na dimensão, nós da área de ensino de ciências, né, que estamos preocupados com a dimensão do actante, preocupados com a dimensão do sujeito, muitas vezes a gente está preocupado e a gente precisa de ter teorias que nos ajudam sobre o narrar, sobre recontar, contar novamente quem nós somos, quais somos as nossas ações, porque muitas vezes a narração ela ajuda você a ter um distanciamento temporal, um distanciamento também territorial do ato e do narrado. Então a gente consegue trazer análise sobre a trajetória profissional, sobre a reflexão, a tomada de decisões. Então, vocês veem que tomadas de decisões tem a ver muito com persuasão. Você toma as decisões para poder se posicionar em relação ao outro. Então, às vezes, a narração te ajuda a argumentar. Mas muitas vezes, para você negociar o significado, você precisa de definir. Então, você precisa do modo descritivo. Então, vocês estão vendo que há uma imbricação entre os 3 modos de articulação do discurso dentro de um modo maior, que é o modo enunciativo. O que a gente precisa enquanto analistas, né? Bom, se tem essa imbricação toda, eu preciso estar muito atento à questão da polissemia, né? A polissemia é o o problema maior que nós temos na nossa área, que a nossa área é uma área que pega emprestado muitas teorias de campos diferentes e articulam essas teorias a um campo específico, porque nós não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando de ciências, então tem esse contexto. E nós não estamos falando de qualquer coisa de ciência, nós estamos preocupados com o processo de internalização e externalização desses conceitos, desses mundos, né? A gente tem um mundo dos fatos, que é esse mundo exterior que resiste, mas nós temos um mundo de modelos que é um mundo construído a partir das teorias que nós mobilizamos para explicar esses acontecimentos, esses fatos que estão nesse mundo real que resiste. Então, vocês vejam que
Isso leva à necessidade da gente, definir com muita clareza qual é as unidades que a gente está usando, quais são os conceitos e os princípios que a gente está usando, a partir de quais teorias. Então, vocês viram lá já na disciplina, se a gente começa usando o Fiorin sobre enunciação, ele vai colocar vários princípios analíticos, ele vai definir várias unidades, ele vai definir vários conceitos, e você vai ter que seguir essas definições para você construir suas próprias definições que vão estar relacionadas ao mundo dos fatos que você está analisando. Então, essa coerência interna é muito importante e você manter, as palavras passam a ter uma importância muito grande para elas não perderem o significado. Daí essa questão da polissemia, né? E também uma questão de vivência, do vivido. Então, é muito importante vocês mergulharem no discurso, quer dizer, no acontecimento, e não perder de vista esse acontecimento, quer dizer, se vocês criarem mapas, criarem pontes, né, criarem indicadores que nos auxiliem a ter a mesma ou aproximada perspectiva analítica que vocês estão tendo, porque o discurso, ele tem esse aspecto efêmero. Então, sempre que você for analisar, cada vez que você for analisar uma interação discursiva, você também já modificou. Então, é muito importante vocês terem os protocolos analíticos bem seguros para servir desse mapa, desse guia, para que o outro interlocutor conheça os passos que vocês estão dando e reconheçam as escolhas, né, as justificativas, os momentos analíticos para poder ter uma aproximação das categorias que vão emergir dessa análise da estrutura para além da estrutura e do acontecimento. E a gente não pode perder de vista que aqui nós estamos analisando situações de ensino de ciências. Então, nós temos algo maior, uma enunciação maior, que é essa enunciação da escolarização. Então, a gente está falando de um conhecimento de ciência escolarizado, e ele é escolarizado numa temporalidade e num território bem específico. Então, nós precisamos de ter as teorias de instrução, que vão nos ajudar também a compreender as interações discursivas que estão acontecendo quando a gente está analisando. É interessante também que esses princípios analíticos, eles vão colocar que mesmo sendo um discurso monologal, quer dizer, mesmo você tendo um monólogo, tendo só uma autoria, você tem formas de analisar esse discurso como se ele estivesse em interlocução, porque ele é enunciativo. Então, você pega um texto de lei, você pega um livro didático, você pega um guia operacional, né, um protocolo, quer dizer, mesmo esse discurso que é monologal, ele tem uma interlocução de um eu para um eu comunicante, um eu enunciador, e para uma audiência, que pode ser uma audiência específica, uma audiência inespecífica, uma audiência de especialistas, de não especialistas. Então, é um pouco ingênuo, às vezes, a gente achar que a dimensão do monólogo não inclui o discurso. Para voltar à questão que eu falei no início, quando a gente está falando de discurso, o interlocutor, ele presente ou ele ausente, ele está sempre em interlocução. Eu estou em interlocução com o meu eu professor, com o meu eu mãe, com o meu eu funcionária pública. Então, você tem esse deslocamento das interlocuções
dos seus diferentes selves, né, diferentes eus que estão enunciando o presente. Então, é muito difícil você, dentro desses princípios, você não ter a preocupação de buscar compreender quais são os sujeitos que estão dentro da enunciação, tá certo? Então, esses são os princípios gerais para você colocar, construir seu dispositivo de análise do discurso a partir desses elementos. Então, vocês têm que fazer essas escolhas, e a partir dessas escolhas, muitas vezes dela, vocês têm que se preocupar de selecionar os teóricos, e esses teóricos terem uma coerência interna entre a forma deles definirem a língua, o discurso e os dispositivos de análise, tá certo? Então, nós já falamos pouco sobre especificamente dos outros modos, mas eu destaco aqui para vocês o da argumentação, porque muitas vezes a maior parte dos artigos que a gente vai encontrar, eles têm analisado na proposta de ensino de ciências como os alunos explicam, como os professores explicam, como os alunos perguntam, como os professores provocam perguntas, como os textos dialogam argumentativamente. E a argumentação é um tema muito importante, porque é a partir desse posicionamento argumentativo é que nós desenvolvemos algumas das habilidades que são requeridas para o ensino de ciências, né? Por exemplo, pensar criticamente sobre os fatos e fenômenos, quer dizer, essa ligação entre o pensamento e a argumentação é uma ligação, ou atribuir significado a partir de leis, de princípios, né? Então, as teorias argumentativas ajudam a gente a colocar, ou ter um pensamento crítico, ou desenvolver a criticidade, porque a argumentação ela tem um aspecto também de se posicionar diante de uma evidência ou de uma opinião, fazer a diferença entre uma opinião e evidência. E aí nós temos alguns pontos de desenvolvimento das teorias argumentativas, né? Na antiguidade clássica, que é o que a gente tem de referência, a argumentação estava muito ligada à retórica. E a retórica era a arte de falar bem. O que significava esse falar bem, né? Esse falar bem significava falar com clareza e coerência. E é exatamente o que a gente pede até hoje, né? Um bom texto, falar bem significa isso. Onde está a clareza? A clareza está na redução da polissemia, então no bem definir, né? E a coerência está nessa concatenação de ideias que vão interconectar os seus princípios, né, tendo uma coerência interna de não pegar princípios conflitantes, né. E tem a questão também da clareza em relação à regra de passagem do mundo dos objetos para o mundo dos modelos dos objetos. Então, para você ter uma relação entre o observável e o que é projetado, o que é planificado a partir de modelos, o que é previsto a partir de princípios e modelos, né? Então, a retórica, ela trabalhava com essas dinâmicas discursivas, né? Depois o iluminismo, muitas vezes a análise retórica e a própria retórica, ela foi colocada como sendo a arte de persuasão, então, inclusive, usando pensamentos e estruturas falaciosas. O que é a falácia, né? A falácia não é exatamente a mentira, mas tem algumas discussões sobre o papel da mentira, mas é você argumentar a qualquer preço. A retórica foi ligada a esse falar bem, e falar bem significa guiar uma audiência para o seu pensamento, o seu ponto de vista. Então, essas
técnicas de convencer e de, eh, estruturar o discurso de modo que, mesmo que as premissas sejam verdadeiras, você coloca logicamente uma conclusão falsa. Isso que é a falácia, ou então mesmo que que uma das premissas sejam falsas, ou que várias delas sejam falsas, não existe uma lei de passagem de garantia para a conclusão. E com isso, nós tivemos uma deformação do que é a retórica, a ponto de, no século XX, o campo da retórica ficar muito reduzido mais ao campo político e menos ao campo das produções de conhecimento. O socio-interacionismo dá uma virada, a gente chama da virada discursiva, e cria por isso que vem essa palavra da nova retórica. Os estudiosos voltam à questão da retórica e analisam, por exemplo, nessa retórica anterior, você tinha a retórica monologal, quer dizer, você fala para uma audiência específica, não se preocupa com múltiplas audiências, e você tem a não monologal. Então, por exemplo, o discurso jurídico é um discurso monologal. Você tem o texto jurídico e as premissas e as argumentações que vão ser construídas, elas vão ser construídas somente a partir desse olhar do texto, quer dizer, do discurso jurídico, né? E aí a gente vê que o discurso jurídico, principalmente com os processos democráticos, e aí você vai ter uma discussão política muito interessante da filosofia do direito e entra em outras discussões sobre o efeito da verdade, né? Então, esses efeitos que vêm a partir de organizações retóricas. Então, o socio-interacionismo, ele traz novamente a retórica e traz novas teorias argumentativas com essa disjunção entre o interlocutor, enunciador, e o ouvinte ou audiência, esse interlocutor que era considerado um interlocutor passivo e que poderia ser conduzido a partir de uma lógica externa, né? Então, aí nós temos, na segunda metade do século XX, várias teorias sobre a argumentação, e a gente tem o que é chamado da nova retórica. Então, o que é a argumentação, né? É esse sequenciamento de assertivas com ou sem conectores lógicos, né? Então, é interessante quando vocês forem fazer as análises, o que a gente definir primeiro quais são as assertivas. O que eu falei para vocês, que como ferramenta, né, que é interessante a gente já começar a pegar o seu material discursivo, organizá-lo numa linguagem natural e transcrever essas interações na forma de assertivas ou de proposições, né? É interessante que a argumentação é uma prática que se instala quando você tem a possibilidade de ter mais de uma referência, quer dizer, você tem a refutação da hipótese, você tem opiniões que são conflitantes ou opiniões que são divergentes, porque às vezes elas podem não estar em conflito, quer dizer, uma ou outra, mas elas podem divergir, e aí você tem uma instalação de uma prática argumentativa. Esses questionamentos argumentativos, eles exigem uma situação que é uma situação que em sala de aula às vezes é difícil de ser construída, que é a questão da simetria, que você só engaja num discurso argumentativo, então vocês veem por essa perspectiva da nova retórica, que não é mais monologal. Quando você tem um engajamento entre os interlocutores, e esse engajamento significa que esses interlocutores estão numa posição responsiva. Quer dizer, eu
me sinto autorizado a questionar a posição enunciativa do outro. Isso é que a gente chama da situação simétrica. Então, a argumentação ela se instala em situações simétricas. Se a situação for muito assimétrica, quer dizer, se a lei de passagem, se o quadro teórico que vai analisar a situação é muito diferente, você não tem um engajamento entre os interlocutores. Então, você não está falando sobre as mesmas coisas, então você não está argumentando. Então, isso é uma questão importante e a nova retórica vai colocar que essa não é uma situação inata. Então, nós precisamos aprender a argumentar, nós precisamos aprender a ouvir o outro, o seu posicionamento e argumentar sobre as mesmas evidências, se negociar essa mesma lei de passagem. Aí vem o quarto ponto, que é essa negociação de significado. Né? Tudo que a gente fala de significado, a gente está falando de construção colaborativa, né? Entre algo que eu digo, que é sempre aproximativo ao que o outro interpreta. Então, esse sujeito enunciador, esse sujeito interpretante, eles têm que estar em simetria para fazer essa negociação de significados. E essa negociação de significados significa também estar em consonância usando uma mesma racionalidade, quer dizer, usando uma mesma base epistemológica. Né? Então, isso que vai dar a possibilidade de confluir ou divergir a partir de evidências. Então, e onde que estão as evidências? As evidências estão nesse mundo dos fatos, esse mundo que é resistente, esse mundo que eu posso ir lá e testar se a minha posição ela é fortemente ancorada ou fracamente ancorada no fato, que é o que a gente vai colocar dentro das teorias argumentativas, que a gente chama dessa esse modal. Você tem um fator que dá um grau de aproximação do fato, do observável. Né? Então, a gente tem uma lógica bem mais complexa para analisar o dado, quer dizer, o dado é o elemento que está ligando, é a evidência que está ligando ao mundo real. Então, a partir daquele dado, considerando que é exatamente a base epistemológica que a gente negocia, então, considerando essas leis de passagem, antes de eu chegar na generalização, eu tenho um qualificador modal, que esse qualificador modal é o quanto essa lei de passagem aproxima ou não da minha evidência. Vocês estão entendendo? Assim, é como se fosse uma gradação da possibilidade de estar mais próximo ou mais perto do significado. Vocês estão vendo a sofisticação que a nova retórica traz sobre isso, né? E para mim chegar nessas qualificações, o que acontece? Muitas vezes eu preciso de vários interdiscursos, eu preciso de várias outras leis de passagem que vão povoar mais esse meu quadro analítico de interpretar esse dado, essas leis de passagem, para ir chegar numa conclusão que pode ser específica, contextualizada, ou pode ser uma generalização. Então, aqueles quadros que a gente tem de análise de lógica formal, que é se isso, então aquilo, ou do modelo de Tume, né, dado que uma vez de isso, então esses conectores lógicos, que isso que são os conectores lógicos, né? Se isso, então aquilo. Dado isso, em função disso, a partir daquilo, então, essa ligação entre a evidência e a conclusão, ela passa a ser bem mais complexa. E essas teorias argumentativas, elas nos ajudam a buscar
no discurso onde que estão esses elementos e como que eles estão construindo significados. Isso para nós no campo do ensino de ciências é muito importante, porque o tempo todo o que é o ensino de ciências da natureza? É exatamente essa confrontação entre o observável, que é o que a gente chama da natureza, né? As leis de passagem, que são os princípios, as teorias que a gente está colocando, que são a mesma queda de um objeto, você pode olhar com uma teoria de ímpetos, né, lá do medievo, ou pode olhar com uma teoria newtoniana, e você vai ter, então, leis de passagem diferentes, e essas leis de passagem vão definir. Por exemplo, antes de você ter Newton, a gente não tinha um conceito de força, a gente tinha um conceito de ímpeto. Então, a gente fala assim, que a pessoa é, impiedosa, vem a palavra de ímpetus, ela age antes de fazer uma reflexão. Isso que é o ímpetus, né? Então, você vai ter conceitos presentes ou conceitos ausentes, a lei de passagem é que vai definir esses conceitos. E a partir disso, você vai poder concluir algumas coisas ou outras coisas, certo? Esses vários quadros que eu estou colocando para vocês, é para vocês verem assim, a complexidade do que é análise do discurso, a quantidade de decisões teóricas que são necessárias para a gente chegar a construir o dispositivo analítico. Uma vez construído o dispositivo analítico, aí você vai tentar explicitar esses indicadores, quais são esses conectores, e vai fazendo um exercício de análise das diversos níveis textuais que a gente vai construindo, certo? Então, é essa a questão que eu queria colocar para vocês. Não sei se eu fui bastante clara, mas eu espero que, se vocês tiverem perguntas, e agora na interação a gente pode esclarecer mais alguns pontos, tá certo? Então, eu vou parar de compartilhar.